Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E hoje, providencialmente, esse 18º domingo cai no primeiro domingo de agosto, que é sempre o domingo que nós rezamos pelas vocações. E providencialmente, esse primeiro domingo de agosto, cai no dia 4 de agosto, que é o dia de São João Maria Vianney. Hoje, por ser domingo, não iremos celebrar, mas é o dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos, e que é um exemplo para todo sacerdote. Então, rezemos, meus santos, hoje de uma maneira particular, de uma maneira especial, pelos sacerdotes, primeiramente pelos sacerdotes desta paróquia, que são aqueles que imediatamente servem vocês, lhes dando o verdadeiro pão do céu, mas pelos sacerdotes. E quando eu falo sacerdote, lembremos-nos que o bispo, o papa é sacerdote, o bispo é sacerdote, e os padres, os presbíteros, são sacerdotes. Então, rezar pelos sacerdotes, estou falando rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro. Então, rezamos pelos padres desta paróquia, rezamos pelos sacerdotes da nossa arquidiocese. Então é óbvio que nós estamos rezando também e principalmente pelo nosso bispo, a quem estamos ligados. Rezamos pelos sacerdotes do mundo inteiro. Então é claro, é óbvio, principalmente pelo sacerdote que está em Roma, que é o nosso Pai, que é o nosso Papa. Então rezamos pelos sacerdotes do mundo inteiro. Então, que hoje, em algum momento, principalmente aqueles que não participaram desta vigília de oração pela conversão e santificação dos sacerdotes, principalmente aqueles que não participaram, que hoje então em família reservem um tempo para que vocês rezem e rezem pelos padres, porque, meus irmãos, os católicos rezamos pelos padres, primeiro porque é uma questão de justiça, que os padres são nossos pais, são aqueles que nos geraram no dia em que nós somos batizados, são aqueles que nos regeneram em cada sacramento da confissão que nós recebemos, são aqueles que nos alimentam com a palavra e com a Eucaristia, são aqueles que vão nos acompanhar até
aquele momento em que nós iremos formar uma família ou começar uma outra missão, no sacramento do matrimônio ou no sacramento da ordem, e são aqueles que nos acompanham até a hora do nosso encontro com Deus, quando nos dão a unção dos enfermos. Então rezemos e rezemos pelos sacerdotes. Então, nós católicos rezamos pelos sacerdotes, primeiro por obrigação filial, porque eles cuidam das nossas almas, eles são nossos pais espirituais. Mas também, meus santos, por sabedoria, porque nós sabemos que um sacerdote, tudo na vida de um sacerdote é superlativo. Ou ele será uma grande bênção, ou ele será uma grande desgraça. Ou ele será uma grande bênção na vida das pessoas, ou ele será uma grande desgraça na vida das pessoas. E por pessoas, estou me referindo a vocês, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus netos, aos seus avós. Então, rezamos pelos padres, pelos sacerdotes, porque nós temos sabedoria e sabemos que se eles forem santos, eles santificarão. Se eles forem santos, eles exercerão com maior eficácia, maestria, perfeição, a missão que a eles foi confiada. Então eles santificarão, eles ganharão muitas almas, eles levarão muitas almas para o céu, porque um sacerdote que se santifica, ele santifica outros. Um sacerdote que não se santifica, ele se torna inócuo, sem eficácia. E muito provavelmente um sacerdote que não se santifica, ele não apenas se torna inócuo, sem eficácia, mas ele se torna mau, com uma eficácia má, destrutiva, danosa para a perdição. Então rezemos. Então hoje, domingo, famílias, inclusive as que participaram da vigília que nós promovemos, mas aqueles que participaram e principalmente os que não participaram, reservem um tempo para que vocês, quem sabe, rezando um terço em família, oferecendo a Nossa Senhora, a mãe de todos os sacerdotes, para que ela cuide dos sacerdotes do mundo inteiro, nas suas necessidades, daqueles que estão caminhando para a perdição, para que se convertam, daqueles que estão desanimados e feridos, para que sejam curados, restabelecidos na sua saúde espiritual, daqueles que estão bem espiritualmente, para que progridam ainda mais. Mas rezemos pelos sacerdotes do mundo inteiro. Pois bem, nós voltemos aqui para a liturgia da palavra de hoje, deste 18º domingo do tempo comum. A primeira leitura retirada do livro do Êxodo, capítulo 16, apresenta a comunidade dos filhos de Israel a murmurar contra Moisés e Arão. Mas na verdade, esta murmuração não era primeiramente, nem de longe, principalmente contra Moisés e Arão, mas era contra Deus. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Quanta ingratidão, misericórdia, meu Deus. Alguns capítulos antes, nós iremos ver este mesmo povo na desgraça, sofrendo lá no Egito, com o faraó dizendo que nem a palha daria mais, que eles deveriam conseguir a palha e produzir o mesmo número de tijolos. E o povo estava em desespero, sendo massacrado, sendo oprimido. Agora que Deus tirou este povo do Egito, que fez passar por grandes prodígios e milagres, eles viram a ação de Deus. Na primeira dificuldade, eles começam a dizer impropérios, a dizer palavras impróprias, mas ingratas para com Deus, dizendo que no Egito nós éramos mais felizes, na escravidão nós éramos mais felizes, antes da conversão nós éramos mais felizes, agora que saímos do Egito
estamos passando por provação. Agora que eu frequento a igreja, a minha vida se tornou pior. Estou aqui fazendo o paralelo, né? Porque infelizmente é assim que acontece não poucas vezes. Nós começamos a reclamar quando algo nos falta sem ver aquilo que nos foi dado. Este povo não está vendo os prodígios que Deus realizou por eles, a demonstração de amor que Deus manifestou, e a tristeza e a desgraça na qual eles viviam lá no Egito. Não, agora que estão sofrendo, eles estão murmurando e murmurando contra Deus, porque não foi Moisés nem Arão que tiraram o povo do Egito, mas foi Deus. E eles estão dizendo, lá no Egito, nós éramos mais felizes. E era mentira, era pura ingratidão. Quando nós também, às vezes, dizemos, eu antes não ia à igreja, eu antes não era casado na igreja, eu não tinha vida de oração, e agora que eu me casei na igreja, agora que eu frequento a igreja, agora que eu sirvo na igreja, agora que eu procuro ter vida de oração, a minha vida se tornou mais complicada. Eu era mais feliz quando era servo do diabo do que agora quando servo de Deus. Exatamente isso que o povo de Israel está dizendo. E infelizmente é exatamente isso que não poucos dizem quando começam a passar por provação. Meus irmãos, a murmuração é uma demonstração da nossa falta de fé, porque quando nós começamos a murmurar, a lamentar, a remoer, a reclamar, nós deixamos a visão da fé e começamos a ter uma visão carnal. Isto é, se Deus está permitindo estas provações, Deus que me ama. O povo de Israel tinha motivo para saber disso, do amor de Deus. Nós, muito mais. Se Deus me ama, se Deus se entregou para a minha salvação, se Ele está permitindo esta provação, é porque dela eu preciso, e porque muitas graças me serão concedidas por meio dela. Então louvado seja Deus. Eu não compreendo, Senhor, eu não te compreendo, mas que é o homem, Senhor, que é o homem, para que possa compreender Deus, até a própria palavra, né? Compreender é prender em mim. Como é que eu posso abarcar Deus com essa minha inteligência criada, com esta minha pequena inteligência em comparação a Deus? Imagine o que seria uma formiga querendo tentar me compreender. Que pretensão da formiga. Quem és tu, formiga, para querer me compreender, a mim, ser humano inteligente? Pois bem, pois a formiga está mais próxima de mim do que eu estou próximo de Deus. Porque entre mim e a formiga existe uma distância entre uma criatura irracional e uma criatura dita racional. Mas entre mim e Deus, a distância é entre uma criatura e o Criador. É uma outra realidade da qual nós não temos critérios, com a qual nós não temos critérios específicos para determinar. Isto é, o que é Deus? Deus é o santo. Deus é aquela realidade que não se encontra neste mundo, Ele é o outro. Então, meus irmãos, nós somos pequenos e nós devemos então, quando nós não compreendermos os caminhos de Deus na nossa vida, nós devemos amorosamente nos prostrar e adorar a Deus e a sua santíssima vontade. Vamos lá, meus santos, eu tenho certeza que isso pode ser um objeto de oração para todos nós. Todos nós temos alguma inquietação, todos nós temos alguma situação para a qual nós não temos uma resposta clara. Todos nós temos uma pequena interrogação ou questionamento, por que, Senhor? Por que isso? Por que assim? Por que deste modo? E às vezes
Deus não nos responde porque Ele espera a nossa confiança amorosa, a nossa fé, de dizer: Senhor, eu não compreendo, mas eu não vou duvidar do teu amor. Como disse o santo cardeal Newman, nem 1000 dificuldades me causam uma dúvida. Eu posso ter 1000 dificuldades de compreender Deus, mas eu não vou duvidar de Deus. Eu posso ter, devido à minha limitação, eu posso ter 1000 dificuldades de compreender a maneira de Deus agir na minha vida, mas eu não vou duvidar do seu amor. Eu vou dizer: Senhor, eu creio no teu amor, eu creio na tua bondade, embora eu não compreenda o teu agir. Então vamos lá, meus irmãos, vamos colocar em prática essa atitude para que as dificuldades que acontecem na nossa vida não sejam uma ocasião, como foi na vida do povo de Israel, de regredir no amor de Deus, mas um trampolim, algo que vai nos alçar a Deus, que vai fazer com que nós alcemos voo, com que nós nos elevemos, com que nós vivamos da fé, de fé, na visão da fé, e não na visão da carne, de modo que quando nos faltam as coisas deste mundo, nós começamos a nos revoltar e a blasfemar contra Deus. Vamos lá, nada de blasfêmia, nada de murmuração, nada de reclamação. Nós iremos apenas dizer, quando não compreendermos, Senhor, eu não te compreendo, mas eu creio no teu amor. Louvado sejas. Louvado seja, Senhor. E com isso, nós iremos dar tanta alegria ao coração do nosso Deus. E iremos humilhar o diabo, que queria se apropriar daquela dificuldade para nos fazer cair, quando na verdade aquela dificuldade foi permitida por Deus para nos fazer crescer na fé e no amor. Pois bem, então este é o contexto da primeira leitura, que o povo sem pão, o povo passando fome, o povo vacila e Deus então misericordiosamente lhes dá o maná e as codornizes, dá a eles aquilo que eles dirão o pão do céu, no sentido do pão que veio do alto, que caiu do alto, mas não o verdadeiro pão do céu, que é Jesus. E aqui então nos liga ao evangelho de hoje, que nós estamos neste ano B, que normalmente ouvimos a proclamação de São Marcos, mas nós iremos ouvir numa sequência de domingos este capítulo 6 do evangelho de São João. Pois bem, diz aqui que o povo, vocês lembram, né, que no domingo passado, no mesmo capítulo 6 de São João, Jesus multiplicou os pães a partir de 5 pães de cevada e 2 peixes, e ele deu de comer a quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, Jesus multiplicou os pães e o povo ficou animado. Isto é, aquele povo que no início estava procurando Jesus, por causa da sua palavra, perdeu o foco. Aquele povo que estava procurando Jesus pelo motivo certo, agora se desviou. Meus santos, é assim: cochilou, o cachimbo cai. E é bem apropriado, né, para cochilou, o cachimbo cai, para vocês depois de uma vigília que estão querendo cochilar. Cochilou, o cachimbo cai. Isto é, o diabo é como um leão a rugir procurando a quem devorar. Quando ele percebe o seu primeiro vacilo, ele se aproveita. O povo, no evangelho do domingo passado, vocês viram, o povo estava procurando Jesus sedento da sua palavra. Jesus viu que o povo, além disso, estava passando por dificuldade, porque não teria o que comer depois de uma longa caminhada. Jesus multiplica os pães, o povo agora ficou animado, ele nos deu de comer de graça. E aí então,
começou a buscar Jesus por outros motivos. Diz aqui então, quando eles procuraram Jesus, quando o encontraram, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Porque eles foram à procura de nosso Senhor. Jesus respondeu-lhes, em verdade, versículo 26, em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, isto é, não porque vistes que eu sou o Messias, não porque tivestes fé, não, vós estáis me procurando porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Isto é, eles estão agora buscando Jesus por uma graça criada, por uma graça deste mundo. Entenda, foi uma graça, que afinal de contas foi um milagre. Mas por que foi que Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães? Para que eles tivessem fé, para que eles aderissem ainda mais a Jesus. E o que foi que eles fizeram? Eles ficaram encantados com a graça e voltaram os olhos para a graça e se esqueceram daquele que agracia, daquele que concede a graça. Meus irmãos, isso às vezes acontece conosco. Nós começamos a procurar Deus, nós começamos a ir à igreja, porque nós queremos alcançar graças para este mundo, nós queremos que Deus nos ajude a pagar as nossas dívidas, nós queremos que Deus nos conceda saúde do corpo, nós queremos que Deus nos alcance um bom casamento ou um emprego. São todas coisas lícitas, mas percebe que se você foca os seus olhos, primeira e principalmente nessas realidades criadas, você se esquece do Criador. Se você focar os seus olhos, principalmente nos bens que Deus pode conceder a você neste mundo, você se esquecerá dos bens que verdadeiramente importam. E foi isso que aconteceu com esses. É claro que Jesus sabe que eles precisam de pão para a sua subsistência. É claro que Jesus sabe que eles necessitam de comida para manter o seu corpo. Mas Jesus tinha visto que eles perderam o foco, de modo que Jesus diz aqui, essa frase lapidar, né, quem puder depois copiar, saber de cor, decorar, né, saber de coração, de cor, saber de coração, guardar no coração. João capítulo 6, versículo 27, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Esforçai-vos por aquele alimento que não passa, esforçai-vos por aquele alimento do alto. São Paulo vai dizer fazer essa mesma afirmação lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, quando São Paulo vai dizer: esforçai-vos pelas coisas do alto. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos, isto é, amai, aprendei a gostar das coisas, afeiçoai-vos das coisas de lá de cima, e não as da terra. Isto é, colocai os vossos corações nas coisas de lá de cima, nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, meus irmãos, esta é uma sabedoria que nós precisamos pedir a Deus. Pedir a nosso Senhor que nos conceda a sabedoria de buscar aquilo que verdadeiramente importa, de buscar as realidades do alto, de nós nos afeiçoarmos, de nós amarmos as coisas do céu. Mas, padre, quer dizer que eu não vou me dedicar para alcançar as coisas da terra? Vai, meu santo,
Lembra da leitura da oração coleta do domingo passado? Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que caminhando entre as coisas que passam, abracemos as que não passam. Então nós iremos viver, nós iremos usar as coisas que passam, mas nós iremos abraçar, nós iremos nos apegar, nós iremos nos afeiçoar às coisas que não passam. É assim que os católicos vivem. É esta a maneira de o católico ver a vida, ver as coisas. É claro que o católico trabalha para progredir e não há nenhum mal e deve trabalhar. A preguiça é pecado. É claro que o católico ele procura honrar as suas dívidas e deve, porque é pecado fazer dívidas e não pagá-las. Mas percebe, o católico, não obstante viva entre essa realidade, ele não coloca a sua alegria e a sua esperança no seu emprego, no seu dinheiro, no seu conforto, nas suas viagens, se ele as fizer. Mas ele coloca a sua esperança em Deus. E é exatamente isso então que Jesus diz aqui em João capítulo 6, versículo 27, esforçai-vos. Aquele povo que estava agora faminto de pão, que se esqueceu do pão da palavra, que se esqueceu de Cristo, Jesus diz, esforçai-vos, não por esse alimento que se perde, mas por aquele que dura para a vida eterna. Quando Jesus disse isso, o povo, então, de imediato pergunta, e o que devemos fazer, então, para alcançar este pão que dura por toda a eternidade? O que devemos fazer para que nós consigamos fazer isso que o Senhor está dizendo para nós? Meus irmãos, esta é a pergunta por antonomasia. Esta é a pergunta principal por excelência. Esta pergunta aqui todos nós devemos fazer. Senhor, o que é que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? A esta pergunta devem educar os pais, os padres, os catequistas, devem educar os seus filhos, os fiéis, os catequizandos. Isto é, nós devemos educar vocês para que vocês se façam a cada dia, para que nós nos façamos a cada dia esta pergunta: Senhor, o que é que eu devo fazer? Por que foi que eu vim para esse mundo? Para que foi que eu nasci? Vamos lá, se eu soubesse o nome de cada um, aqui, eu perguntaria, eu diria: Antônio, para que foi que você nasceu? Maria, Fernanda, Maura, Francisco, Antônio de novo, José, Overlan, por que foi? Para que foi que você nasceu? Por quê? Porque existem ideias diabólicas que cerceiam, que vagueiam a nossa mente. Ideias de, eu nasci para ser feliz. E por ser feliz, você compreende se dar bem neste mundo. Eu nasci para realizar os meus sonhos. Não, meu santinho, não, minha santinha, você não nasceu para ser feliz. Você não nasceu para realizar os seus sonhos. Você nasceu para amar e servir a Deus. E amando e servindo a Deus, você alcançará o céu, que é a felicidade verdadeira. Só que o diabo coloca na nossa cabeça a ideia de que isto que eu estou dizendo é mal. Nossa, que coisa horrorosa, o padre agora falou que eu não nasci para ser feliz. Quer dizer, a gente sempre seleciona, né? Se vocês ouviram as homilias durante a semana, eu até me referi sobre isso. Nós temos uma tendência terrível de selecionar apenas a parte que nos convém, para que nós nos mantenhamos nos nossos postos de conveniência. Entenda, meu santinho, vamos pegar a frase inteira.
O que eu falei é o quê? Que você não foi criado para ser feliz neste mundo, você foi criado para a felicidade perfeita, para a felicidade verdadeira, para a felicidade que não passa, para a felicidade eterna, para a felicidade com Deus. E esta felicidade se alcança amando e servindo a Deus. E para isso, eu e você fomos criados. Entende? Então você adere, você acolhe, você abraça essa verdade porque vem de Deus, porque você tem fé. O que é necessário, Senhor, o que nós devemos fazer para alcançar este alimento que não passa. Jesus vai dizer o quê? Tenha fé em mim. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E Jesus é aquele que foi enviado pelo Pai. Então acreditemos em Jesus. Despojemo-nos da mentalidade antiga. Tenhamos fé. Adiramos, vamos aderir, vamos abraçar, vamos tomar posse desta fé e dizer: Senhor, eu creio em Ti e na Tua palavra. Eu vou me despojar da mentalidade do homem velho, eu vou mudar de mentalidade. Eu vou pensar como Cristo, porque ter fé é isso, né, meus santos? Jesus diz que a obra necessária para alcançar o que não passa é ter fé. E o que é ter fé? É simplesmente acreditar que Deus existe. O diabo também acredita que Deus existe. Ter fé não é simplesmente isso. Ter fé é você aderir a Deus em tudo aquilo que Ele apresenta. Ter fé é você começar e se esforçar para pensar como Deus. É tanto que a palavra que é utilizada na Sagrada Escritura para alcançar a fé, que é por meio da conversão, é metanoia, mudar de mentalidade. Então nós precisamos aprender a pensar de uma maneira diferente. Isto é próprio de quem tem fé. Pensar de uma maneira como os católicos pensam. E os católicos, por excelência, são os santos. Como é que eles viam e viviam a vida? São Paulo vai dizer aqui, na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Efésios: irmãos, eis porque eu vos digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência leva para o nada, para a perdição, para o vazio. Então nós precisamos mudar de mentalidade. Nós precisamos dessa metanoia, dessa conversão, para que nós tenhamos uma fé verdadeira. Então percebe, para ter fé, eu preciso estar disposto a mudar de vida. O problema é que você quer fazer coabitar, coexistir, uma pseudo-fé, uma fé falsa, com a prática mundana. Então você acessa a pornografia, você trai a sua esposa ou o seu marido, você se veste de uma maneira inadequada, você escuta músicas inadequadas, você não tem vida de oração, você diz que é lícito ou até tem práticas homossexuais, quer dizer, você age e pensa como o mundo, você acha que não tem problema ser homossexual, você acha que não tem problema praticar o aborto, você acha que não tem problema separar e casar, e separar e casar, e separar e casar, você acha que não tem problema ter aqueles dois namoradinhos terem alguma vida sexual. Percebe que ou você faz o que o mundo faz, ou você pensa como o mundo pensa. Mas a sua mentalidade é uma mentalidade antiga. E o que é necessário para você ter fé, você precisa. E o que é necessário para você alcançar o alimento que não passa, você ter fé. E o que é necessário para ter fé? Mudar de vida. Mudar de maneira de pensar. Mudar as ideias. Metanoia. É o que a segunda leitura está dizendo. E infelizmente está assim de católicos, de homens e mulheres que se dizem católicos, pensando como o mundo. Isto é, eles não regram a sua vida de acordo com a palavra revelada.
eles não regram a sua vida, não guiam a sua vida de acordo com aquilo que o catecismo ensina. Não, eles postulam a sua vida de acordo com o que a mídia apresenta. Então, se para a mídia, se para o mundo aquilo não é pecado, não é pecado. Se para a mídia, se para o mundo aquilo é algo lícito e bonito, você nem ousa dizer que é feio e que é pecado, porque quem é que dita as regras das ideias da sua cabeça? A mídia, o mundo. Mas, meu santo, quem dita as regras, as ideias da nossa vida é Deus e a sua palavra. Então, se eu quero alcançar aquele alimento que não passa, se eu quero alcançar as coisas do alto, eu preciso ter esta obra, isto é, crer no Filho de Deus. E crer no Filho de Deus significa aderir a tudo aquilo que Ele é e a tudo aquilo que Ele ensina. Então nós precisamos aderir a Cristo. Então continuemos aqui, para terminar, na leitura de São Paulo aos Efésios. Quanto a vós, ele está falando aos cristãos de Éfeso, que eram pagãos, que outrora viviam uma vida guiada pelas ideias da mídia e do mundo, isto é, guiados pelas ideias mundanas, pagãs. Ele diz: quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem que ele ouvistes falar, e se é ele que vos foi anunciado, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovai o vosso espírito, aquilo que você ama. Peça a Deus, meu santinho, peça a Deus a graça de amar aquilo que é de verdade amável. Você pode dizer: mas padre, mas eu sinto inclinações tão erradas, eu me sinto inclinado às coisas do mundo, a gostar das coisas do mundo, e é uma luta, e eu tenho me encontrado com tantas pessoas que dizem isso com clareza: padre, eu sou escravizado, eu sou escravizada pelas coisas do mundo, eu até faço propósitos, mas eu os descumpro, porque eu me sinto atraída pelas coisas do mundo. Então peça a Deus a graça de você se afeiçoar às coisas do alto, de você, como diz aqui São Paulo, de você renovar o vosso espírito. Então peça a Deus: meu Deus, renova o meu espírito, o meu coração, ensina-me, Senhor, a me afeiçoar com as coisas puras, com as coisas santas, com as coisas do alto, não com as coisas daqui da terra. Dá-me, Senhor, esta sabedoria. E Deus dá, porque Deus quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Deus quer a nossa salvação. Então renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Você pode dizer: Senhor, na sua oração: Senhor, eu penso como o mundo, eu tenho dificuldade de ver as coisas a partir de Ti, a partir da fé. Eu vejo como as pessoas veem, com quanta facilidade eu sou arrastado pelas ideias mundanas. Peça a Deus a sabedoria do alto. Dá-me, Senhor, aquela inteligência espiritual, aquela ciência espiritual que me faça ver a maldade das propostas mundanas. Elas são engano. E aqui você vai fazer tudo isso e suplicar tudo isso nesta Santa Missa, porque Jesus diz isso. Ele diz que a obra de Deus é crer nele, no Filho do homem, e logo depois ele vai dizer que ele é o pão do céu, o pão descido do céu para a nossa salvação. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então nós iremos comungar, nós iremos receber este pão que Jesus está prometendo. Este pão, a Eucaristia, que Jesus está prometendo que quem dele comer não terá mais fome, não terá mais sede. Este pão é a sua palavra que nós ouvimos? É. Mas este pão, ele já começa a mostrar, é também e principalmente a Eucaristia? É.
Então vamos comungar, mas comungar bem. Você vai terminar, o padre vai dizer: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E como a igreja, graças a Deus, não está mais aquele calorão desesperador, você poderá se manter na igreja para rezar. Meus santos, este ar-condicionado foi colocado na igreja não simplesmente para nos dar um conforto térmico, mas para nos ajudar na nossa oração, para que nós, estando mais confortáveis na missa, nós nos predisponhamos mais facilmente à oração, a permanecer em Deus. Então nada de sair esbaforido, esbaforida da igreja. Vai tirar o pai da forca? Ah, vou, então tá, então vá-se embora. Mas não vai tirar o pai da forca? Então, pelo amor de Deus, aprender a fazer a oração de ação de graças, para que aquela comunhão recebida produza fruto de vida, para que você converse com nosso Senhor e apresente a sua vida, para que você apresente a sua mentalidade velha, pedindo para que Ele a renove, pedindo a Deus para que o liberte daquelas ideias enganadoras, mundanas, das trevas, de baixo, não do alto, não da luz, não do céu. Apresentar a Deus e suplicar as graças necessárias para a sua vida, para a vida da sua família e hoje, de uma maneira especial, para os sacerdotes do mundo inteiro. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus que nos conceda a graça necessária para que nós aprendamos o que fazer para que nós alcancemos a felicidade verdadeira que não passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,